Nesse vídeo agora, né, que é um vídeo que eu preciso passar uma informação muito importante para as pessoas e talvez alguém não goste do que eu vou falar aqui, somente a pessoa que eu vou atingir agora, tá? Mas antes disso, eu queria contar uma história primeiro. Na eleição passada, em 2020, eu estava afiliado ao PSDB, PSDB 45, era o partido então, na época do senhor Vicente. Esse partido, o senhor Cláudio Neves se apossou dele, né, entregou ele a alguns amigos, né, que eu acompanhava, e eu estava afiliado. Quando eu descobri que o partido não tinha lançado um candidato sequer, e eu estava afiliado no partido, e o diretório ainda tinha validade, eu resolvi então ser candidato pelo partido. Procurei, né, o responsável, que seria ele na verdade, e aí ele fez uma manobra muito grande, jogando para um para outro, e por trás, né, dando golpe, como a gente fala, né? Não queria entregar o partido, não queria que fosse candidato, mas na falsidade, dizendo que não caberia a ele. Eu sei que sim, porque ele é um cidadão que quando ele quer alguma coisa, ele tira qualquer um da frente dele. Entendeu? E ele tem a mania de dizer assim, que você vai atrapalhar meu candidato. E ele apoiou então o candidato Zezinho. Eu acabei ficando sem concorrer. Em 2022, eu resolvi então ir para um partido que ele não tinha nenhum domínio, não tinha nenhum tipo de acesso, que foi o Patriota, com o número 51. E só para poder fazer a comparação melhor, em 2022 eu era 51 e o prefeito foi eleito com 14. Você vai entender por que eu estou buscando também eleição em 2020. Como o PS, o Patriota e o PTB, que foi até daquele padre Kelvin, né, do Roberto Jefferson, aquela polêmica toda de ser preso, etc., eles não atingiram o número de votos necessários para a cláusula de barreira, ou seja, para poder continuar recebendo fundo. E não elegeram o número suficiente de deputados também. Então fizeram o quê? Fizeram uma fusão, juntaram os dois partidos. Automaticamente todos os filiados em partido passam a pertencer a essa fusão. Foi criado então o partido PRD com o número 25. Um número bacana, né? Que lembrava o PFL, antigo PFL. Então eu fiz contato no ano passado, desculpa, esse ano, né? Dentro do prazo ainda, com a nacional do partido. E eles então me passaram o contato do presidente estadual da Bahia. Eu fiz contato com o cidadão, me mostrou interessado em ser candidato na minha cidade, até porque eu tinha sido o deputado mais votado daquele partido naquela eleição de 2022. Eu fui o primeiro colocado a deputado federal. O partido não elegeu ninguém, né? A quantidade de votos não foi suficiente para eleger ninguém. Mas eu saí de lá vitorioso, porque eu entrei lá com um voto só. É um voto. Eu falo sempre, pessoal, eu para prefeito também só tenho um voto, que é o meu. Tá? Mas eu confio no voto das pessoas. Então, confio no voto do meu vice, confio no voto de meu amigo, de meu vizinho, de pessoas até que eu não tenho muita intimidade. Eu confio no voto de todo mundo. É essa soma de votos que faz a gente chegar a um resultado. E eu cheguei nesse resultado fazendo um trabalho pela internet. O partido, como eu te falei já, não deu um centavo sequer para mim, né? Não tive a minha sorte que teve a ex-prefeita que pegou 300 mil, por exemplo. Eu não peguei nenhum centavo. Então, eu percebi algo estranho com o presidente da estadual e da municipal. O PFL, que era o partido do ACM Avô, né? Do Cabeça Branca, como se fala, ACM, ele foi extinto. Foi criado então o DEM, depois que transformou-se em União Brasil, que é hoje 44, do candidato Bruno Reis, né, onde a vice do PDT, a Ana Paula, que certamente vão vencer em Salvador de novo, com uma vantagem muito grande. A pesquisa aponta lá 80%, me parece. Só que aí eles se interessaram por essa volta do número 25, para eles ter um time muito grande. Como alguns sabem, outra vez outros não saibam, o senhor Cláudio, né, é um nome até difícil de falar, não gosto de falar o nome dele. Eu tenho muitos amigos que chamam Cláudio, mas esse que falando aí, o ex-prefeito, ele tem muita amizade, muita influência no grupo do ACM Neto e do Bruno. O Bruno foi deputado até apoiado por ele, já estadual apoiado por ele. E, mais uma vez, ele tinha planos, né, de apoio ao candidato em Taparica. Ele apoiou em 2020 o atual prefeito e, né, achava que venceu, né?
E este ano trouxe o apoio dele para Raimundinho. Então, quando ele quer algo desse tipo, é uma pessoa, inclusive, de 2 anos, só para aqui e é para eleição. De deputado, depois de prefeito, assim vai. Ele, então, colocou o pé em cima. É assim que a gente fala mesmo. Ele é cínico, ele é mentiroso, não gosto dele politicamente, não gosto dele como pessoa, entendeu? Então, politicamente, a gente não vai se bater nunca. Nunca vou dividir meu palanque com ele. Isso é uma decisão minha, tá? Ele e a ex-prefeita também, quando ela era secretária dele, inclusive os dois me deram um calote, né? Eu era fornecedor. Era tão bom, tão junto agora, todo mundo relembrasse disso e pagasse, mas não. Acho que isso não passa na cabeça deles, né? Eles já esqueceram disso, certamente esqueceram. Então, eu não compartilho o palanque deles dois, tá? E foi bom eles até se unirem de novo, né? Se unirem de novo, mas eu não compartilho mais e não vou fazer jamais o meu palanque, o palanque deles. Inclusive, na eleição de 2022, ele passava aqui na minha rua, onde é meu comitê hoje. Era um comitê também não registrado, né? Naquela época, era voluntário, de ACM Neto. Aqui tinha minha foto de deputado, tinha do ACM Neto, tinha de Lula. Ele passava, fiz tudo de graça, não veio um centavo nenhum dos partidos, nem do PT, nem do Patriota e nem do Democrata. E nem do União Brasil, descobrindo a União Brasil. Resumindo tudo, então, ao perceber que ele estava por trás para não ser candidato pelo PRD, sobrou-me apenas a opção pesquisar o partido e encontrei o PDT, que me deu a oportunidade. E ele não sabia disso, porque se ele soubesse, ele tentaria não deixar a legenda vir para mim, porque como a nossa Ana Paula é a vice de Bruno, né? E aí ele tem influência sobre essas pessoas, certamente ele pediria para não deixar. Mas aconteceu, nós fizemos um pedido, foi atendido, fizemos tudo dentro do silêncio. Até que foi registrada a candidatura, teve a convenção muito simples, né? Muito simples. Era só mesmo a comissão provisória, alguns outros convidados, foram poucos convidados, não foi nenhuma festa, tá? E fizemos. E aí de repente começa a aparecer uma dificuldade no partido. Certamente ele tem influência, tem amizade lá, ele deve ter pedido para que não desse a gente as condições que a campanha mereceria. Então, se a campanha hoje não está sendo financeiramente o que nós esperávamos, certamente foi porque ele está. Então, eu tenho certeza disso que é ele. Ele para mim não vale nada, para mim, entendeu? Respeito quem gosta dele, mas para mim ele não vale nada. Mas eu mando um recado para ele, Cláudio, para você, entendeu? Independente da sua vontade, eu tô candidato, serei candidato, entendeu? E no futuro, né, se eu vier apoiar o candidato ACM Neto, vai ser por minha vontade e não pela sua influência, entendeu? Porque em mim você não tem influência nenhuma. Você não tem moral comigo, nenhuma moral comigo, entendeu? E não é sua vontade que vai prevalecer, é a vontade do povo taparicano, que hoje vê necessidade de mudança, vê necessidade de crescimento, de projetos. Você tem interesses, entendeu? Como você tem negócios dentro da administração pública, né, principalmente da prefeitura, teve no estado, não sei se ainda tem, deve ter também, e quer voltar a ter em Itaparica também, entendeu? E se for eleito, você não vai ter, só tenho certeza disso. A gente vai entrar com o compromisso de desenvolver a cidade e para o Itaparicano.